Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de domingo, dia 2 de março de 2025, uma manhã nublosa, a possibilidade de chuva de 10%, a umidade relativa do ar está em 40%, acredita? 40% é a umidade do ar nesta manhã, e ela vai cair bastante, porque nós ainda temos mais 3 graus para aumentar aí, segundo a meteorologia. Hoje nós deveremos chegar aos 34 graus de termômetro, 38, 39, segundo a sensação térmica, né? Então, e a mínima hoje pela manhã foi 22 graus, tá? Então a amplitude térmica aí de 12 graus é muito alta para esse tempo, né? Mas nós estamos vivendo o verão aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. É um verãozão forte aí, batendo na nossa porta, fazendo com que muitas pessoas sofram. E eu quero falar para você que você precisa se hidratar bastante, independente de estar fazendo ou não exercício ao ar livre, tá? Pela manhã ou à tarde, porque entre 10 e 16 horas é melhor não fazer, né? Vocês já sabem disso. Então, os avisos estão aí, os alertas também, né? Que não é para fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, e cuidar do seu pedaço aí, da sua casa, para que você não tenha contato nem com o escorpião, nem com o mosquito da dengue, porque o escorpião causa sérios problemas. A dor de uma picada de escorpião é muito grave, tá? É muito forte. E os mosquitos Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te levar a óbito. Então, cuide aí, cuide-se bem, não faça então exercício entre 10 e 16 horas, não faça, e também cuide do seu pedaço aí, para que você não tenha nem escorpião, nem mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa, ok? Eu tenho hoje uma palavra para você, de tempo de dificuldades mesmo, né? Tem muita gente hoje, logo pela manhã nós tivemos uma pessoa gritando aí, que estava precisando de ajuda, e precisamos mesmo falar uns para os outros. A Bíblia nos diz que nós precisamos ser comunicáveis. Sabia disso? Em tempo de comunicação, o pior problema que a humanidade enfrenta é a falta de comunicação. Sabia? Porque não se comunica o que é que está acontecendo, não se fala o que é que está passando, e aí depois fica naquela situação de querer reclamar dos outros, reclamar das instituições, reclamar daqueles que deveriam fazer alguma coisa, mas por não estarem sabendo da dificuldade do problema, acabam não fazendo, né? Mas a palavra de Deus hoje para nós diz isso aqui, ó: faça o bem e reparta. Faça o bem e reparta. Quando essa palavra desse texto que eu vou ler agora para vocês foi escrito, olha aqui, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus 13 e 16, tá? Então, está dizendo lá, e não se esqueça. Por quê? Porque a gente se esquece. Quando Paulo está dizendo isso daí, ele está dizendo, ei pessoal, não se esqueça de fazer o bem e de repartir o que você tem com os necessitados. Essa era a mensagem. Pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Mas por que precisava colocar isso na Bíblia? Porque tempos de dificuldades, tempos de problema, tempos de necessidade, muitos de nós passamos. Outros vivem nesse tempo, parece que não conseguem sair dele, vivem patinando. E necessidades que está falando aqui, repartir, é o básico mesmo, sabe? Aquela situação de falar assim, o pão nosso de cada dia. É o pão nosso de cada dia, e essa imagem que aí está, ela está retratando realmente isso daí. Que nós precisamos repartir o nosso pão. E sabe de umas coisas que nós temos visto nesse tempo de dificuldades e de problemas? Pessoas que não querem ser classificadas como necessitadas,
ou com que estão em dificuldades, não gostam. Mas elas gostam depois que a dificuldade dá uma amenizada, de falar assim, eu passei por dificuldade e ninguém me socorreu. Você avisou quantos? Você falou para quantos? Você precisa ser comunicável. Você precisa ser comunicável. E você precisa falar das suas necessidades uns para os outros. Simples assim. A obra é grande. O tempo é escasso. Os ceifeiros são poucos. E aqueles que fazem o bem também diminuíram muito. Nesse tempo que foi escrito esse texto, era tempo de dificuldade, tempo de problema. E alguém disse hoje pela manhã, nesse dia 2 de março de 2025, que estamos na iminência de passarmos por um tempo de muita escassez. A nossa oração é para que esse tempo não venha. Nossa oração é que isso não aconteça. Mas existe a possibilidade. Ela não está errada. E aí, nesse momento, é que entra isso aqui. Não se esquecer de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados. Aquele que tem um pouco mais precisa dividir com aqueles que estão em necessidade. Fazer o bem e socorrer nas necessidades, porque isso é o sacrifício que agrada a Deus. Simples assim. Não precisa de muita coisa para poder entender que é isso que Deus quer que façamos. Se acontecer a dificuldade ou passar por necessidades, essa situação do país, essa situação desse povo que está administrando o nosso país e causando sérios problemas, quem sabe isso não vai chegar a nós, né? Mas estamos na iminência de passarmos por uma grande recessão. Existem coisas no supermercado hoje que já não podem ser compradas pela totalidade da população. Hoje nós temos uma classe média que foi achatada e que está quase para baixa, né? Classe baixa, que não é aquela classe mais que poderia comprar a qualquer coisa que visse no supermercado, porque está tudo muito caro. E nós que trabalhamos com o lado social, não é assistencialismo, é o lado social. Quando nós fazemos uma peneira e vemos aqueles que aos nossos olhos estão mais necessitados. Quando nós fazemos essa peneira, nós vemos que algumas pessoas que anteriormente doavam, aquelas que anteriormente repartiam, agora estão precisando de ser abençoados e de receber parte daquilo que outras pessoas estão doando ainda. Mas preste atenção, a Bíblia diz que o justo não vai passar necessidade. A necessidade é aquela situação de dizer assim, não vai ter problema com comida, não vai ter problema com um lugar para morar e não vai ter problema com a roupa, sabe? Pode ser que você não acredite, mas eu estive com uma pessoa esses dias que é de um outro país, não vou citar o nome, que passa dificuldades. E que naquele dia ele viu que eu estava entregando algumas roupas, alguns calçados, e ele disse, nossa, mas é tudo novo, tudo bom, tudo calçado que não tem problema, e as roupas são roupas boas, as pessoas doam assim, aqui é normal, e tudo enrolado, a língua dele, ele falando tudo enrolado lá, e aí ele falou, no meu país não tem, no meu país isso daí é roupa de sair para festa. E aí nós vemos e temos uma dificuldade muito grande de entender porque as pessoas estão passando por essas dificuldades. Mas, quando nós oramos o Pai Nosso, né? Aquela oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, nós entendemos o que é o pão nosso de cada dia. Porque é muito fácil a gente ficar bravo com o pessoal de Israel quando estava andando no deserto e eles tinham que levantar pela manhã para recolher o maná, e não precisava recolher a mais, porque de um dia para o outro criava bicho, né? Estragava,
Então era só aquela quantidade, não precisava juntar. Por quê? Porque precisavam confiar que o Deus que proveu para hoje vai prover para amanhã. É essa confiança que nós requeremos daqueles de Israel, né, do povo que estava caminhando no deserto, e que hoje nós vamos ter que exercitar. Nós vamos ter que exercitar isso aí. Mas eu vou guardar porque vai que amanhã falta. E o Deus que te deu hoje, amanhã não pode dar? E o Deus que providenciou para hoje e amanhã não pode providenciar? Ele perde o poder de um dia para o outro? Lá no deserto, ele mostrou. Ele evidenciou. Ele demonstrou para aquele povo que estava andando ali no deserto que ele é um Deus provedor e que não deixa faltar. Então, não se preocupe com esses negócios. Tem uma pessoa, um amigo nosso, que sempre doou cestas aí e que, nesse momento, parece que a conjuntura social, econômica do nosso país está chacoalhando a economia de tal forma que até esses que anteriormente doavam ou faziam uma troca, né, porque não queriam algumas coisas daquilo que estavam naquela cesta, e aí essa pessoa falou, olha, estamos com dificuldades. Quem doava 6, 7, 8, chegou a doar até 10, agora tem 2. Mas nós não estamos preocupados com isso. A nossa esperança está firmada no Deus que criou os céus e a terra. Isso é oportunidade, sabia disso? Quando acontece recessão, é oportunidade. Oportunidade de você movimentar a sua fé e dizer, não, eu tenho para mim o suficiente, está aqui reservado e vou dividir com tal. Pronto. O mesmo Deus que proveu até agora vai prover daqui para frente. E nós já estamos nessa caminhada, nosso grupo, né, do Transforma Ribeirão, há 25 anos. Bodas de prata, né? Bodas de prata aí, esse ano, 25 anos. Desde 2000, nós fazemos isso, né? E aí, nunca faltou. E sempre aumentou. Vem numa crescente, sempre aumentando, melhorando a qualidade, melhorando o modo de fazer, melhorando a situação de ajudar, mas sempre confiados na palavra de que o Deus que proveu para hoje não deixará faltar amanhã, assim como ele proveu ontem e hoje ele proveu novamente. A providência de Deus está sobre a vida de cada um de nós. Não se esqueça de fazer o bem, principalmente em tempo de dificuldade, e de repartir o que você tem com os necessitados. Pois esses sim são os sacrifícios que agradam a Deus. Tem gente fazendo sacrifício de todo, sabe? Tem gente fazendo sacrifício de todo. Mas isso não vem ao caso nesse momento, mas é bom você saber. 2 sacrifícios que agradam a Deus. Fazer o bem e repartir aquilo que tem. Beleza? Reparta aí, faça isso. Ajude aqueles que você puder ajudar. E Deus estará se agradando das suas atitudes. E Ele não vai deixar faltar. Tenho visto isso ao longo de toda a minha vida. Ele não deixa faltar. Aliás, quando espreme, acaba aumentando. Em tempo de dificuldade, aparecem mais pessoas querendo doar, mais pessoas ajudando, pessoas que aí vão cair a ficha e dizer, nossa, tá difícil mesmo. Então eu preciso achar a quem eu vou ajudar. E aí acabam aparecendo aquelas que se identificam com aquilo que nós estamos falando e fazem em conformidade com aquilo que está no coração de cada uma delas. Você precisa de Jesus? Isso. Se você não o aceitou como o único e suficiente Salvador da sua vida, hoje é o dia de você aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Primeiro domingo do mês de março de 2025. Pode ser um divisor de águas na sua vida, se você o aceitar como o único e suficiente Salvador. É necessário decidir. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Ele mesmo disse que quem comigo não ajunta, espalha. Se você não estiver
com o pé no mesmo barco, muito provavelmente você vai cair do barco. Já tentou andar? Se você já foi em um rio, um lago, em algum lugar, tentou colocar os 2 pés, cada um em um barco, você vai ver que não é muito fácil continuar de pé quando você está firmado em 2 barcos. Então, você coloca o peso em um e tira do outro. E aí Jesus vem e fala assim, é impossível agradar a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou você vai desagradar um e agradar o outro, ou você vai desagradar esse e agradar o outro. Não tem jeito de agradar os 2 senhores. Quem está falando? Você não tem como ficar com 2 senhores. Ou você tem Deus como seu Senhor e Salvador. Como você tem Deus como aquele que provê na sua vida, ou você não tem. Tá bom? Dado o recado, hoje nós precisamos falar um pouquinho mais rápido. Nós já estamos com 16, tinha 1 hora. Eu falei que nós íamos fazer com 30, vamos fazer com um pouquinho menos. Pessoas da oração. Quem são as suas pessoas da oração? Cadê? Nós sabemos que Deus atende fé, tá vendo lá? Deus atende fé. Ele não atende reclamação, murmuração, não atende. Esquece isso aí. Você precisa movimentar a sua fé. Pela graça é que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus, é um dom de Deus, sobre a vida de cada um de nós, tá bom? Você que está aí no asilo, que Deus te abençoe. Ainda não deu certo, mas uma hora dessa eu ainda apareço aí por Anápolis, tá bom? Deus abençoe todos vocês aí. Muito obrigado, pessoal da técnica aí que conseguiu logar aí, ainda aqui no meio da situação, tá bom? Obrigadão. Nós estamos falando, e eu quero falar para vocês que entraram agora, que não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus, tá bom? É isso para hoje. Não se esquecer de fazer o bem e repartir o que tem com os necessitados, mesmo em tempo de necessidades. Por quê? Porque Deus vai prover amanhã aquilo que Ele proveu hoje, aquilo que Ele proveu ontem, que Ele vem provendo até agora. Ele não vai deixar faltar, tá bom? Ele vai cumprir na sua e na minha vida tudo aquilo que Ele prometeu, tá bom? Faça o bem e não faça esperando que, vou receber elogios. Não, esquece isso, não precisa. Faça, mesmo sem ninguém estar olhando aqui na terra. Tem um Deus que, dos olhos dele, nada passa despercebido. Tá bom? Falado isso, as pessoas para quem nós vamos orar hoje, vocês que entraram agora, infelizmente, vão ter que fazer a oração com a gente, porque eu já estou com 18 minutos. E eu não posso me estender muito hoje, porque hoje é domingo, visitas, a estrutura do hospital aí pode atrapalhar, então vamos fazer a live um pouquinho mais rápido, mas você pode orar. A sua relação aí chegou na hora, na melhor hora para poder fazer a movimentação sua a respeito da sua fé e orar pelas pessoas que estão na sua relação. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro por todas as famílias que estão enlutadas, que estão vivendo luto, aquelas que perderam seus entes queridos, aquelas que estão nesse momento passando por dificuldades porque o emocional está abalado, o sentimental está abalado. Eu te peço em nome de Jesus que acalente os corações. Entre com providência na vida dessas pessoas. Acalme os corações e faça, meu Pai, com que elas possam entender o ciclo glorioso da vida que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Ainda que muitas vezes nós julguemos foi precipitado, foi rápido demais, foi pouco tempo e foi curto, mas o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas, sabe todas as nossas necessidades e o Senhor sempre faz o melhor. Por isso, eu te peço em nome de Jesus que console os corações de todas as famílias, dos familiares, amigos, daquelas pessoas que se foram e que nesse momento choram, vivem o luto, e esse luto é necessário. Eles precisam chorar, porque existe um tempo de choro e um tempo de riso também. Que o Senhor acalente os corações, que o Senhor console os corações neste exato momento. Eu oro nesse momento também
por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. E aqueles que estão voltando para o caminho, aquelas que estão voltando para o caminho. Que o Senhor dê graça a cada um deles, para que eles possam continuar firmes, mesmo em tempo de dificuldades e de problemas. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro para que o Senhor faça o melhor na vida de cada uma dessas pessoas. E que a tua paz, que excede a todo entendimento, esteja sendo derramado ou esteja derramado sobre a vida de cada uma dessas pessoas, escrevendo o nome delas no livro da vida e perdoando os seus pecados. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourado pela família, pela Isabela, pelo Miguel e pela família, oro pela Dona Né e o Sr. Fernando, oro também pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias, o Eduardo de Piracicaba, que o Senhor já começou a grande obra, já fez uma obra maravilhosa na vida dele e o Senhor aperfeiçoará até o final do tempo. Que o Senhor abençoe a avó Neuza, a sua filha Sandra, os netos Pedro e Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos das casas de repouso, asilos, creches de idosos, onde quer que tenha uma unidade, servindo a esses idosos, nossos amigos, nossos anciões. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão de folga, feriadão prolongado, carnaval. Que o Senhor guarde a cada um deles e dê a providência sobre a vida deles também. Oro pelos doentes hospitalizados ou não, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, tristeza. Que todos eles sejam abençoados, que haja paz na vida deles, momentos de lucidez, para que eles possam realmente decidir aquilo que querem para suas vidas e que essa decisão seja totalmente favorável ao Senhor. Eu oro para que o Senhor faça uma obra na vida dessas pessoas e repreendo em nome de Jesus todos os opressos, possessos, depressivos, angustiados, tristes e aqueles que estão debaixo de muita maldição. Que o Senhor repreenda agora, em nome de Jesus, e eu repreendo em nome de Jesus toda a opressão maligna sobre essas vidas. Você não tem poder sobre essas vidas. Saia desse corpo agora. Nós repreendemos espírito de enfermidade, espírito maligno, que traz tristeza, angústia, tribulação, que traz derrota sobre essa vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dessa vida agora. E oro por todos os empregadores, empregados e desempregados que estão nesse nosso Brasil, tentando sobreviver num ambiente que é muito complicado, gerar empregos, e aqueles que estão desempregados que precisam de uma recolocação, que sejam requalificados, que tenham uma qualificação diferenciada, para que possam preencher as vagas dessas unidades que estão trabalhando e precisando tanto de mão de obra especializada. Eu oro para que o Senhor abra a mente e o coração dessas pessoas, que elas possam fazer o melhor por cada iniciativa privada, por cada empreendimento privado. Que a tua bênção e a tua graça repouse sobre os empregadores, por todos aqueles que são empreendedores, seja ele o tamanho que for, grande, pequeno, médio, micro, empresários, que a tua bênção repouse sobre essa instituição e a mente e o coração de cada uma dessas pessoas que administram e fazem com que esses empreendimentos tenham sucesso. Que o Senhor abra a mente e o coração de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe. Bom dia para você, você que chegou agora, infelizmente, vai ter que esperar a tarde, nós faremos novamente uma outra live e aí sim nós poderemos bater papo, tá bom? Tecnologia tem dessas coisas, quando ela falha, deixa um vazio, um vácuo muito grande, e aqueles que já estavam precisam também ter um espaço aí, precisam
fazer aquilo que é necessário para receber as suas visitas no ambiente hospitalar, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Bom domingo, uma grande semana para todos nós. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, tá bom? Deus te abençoe. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas que Deus te abençoe.